do Mercado de Valores Mobiliários, o presidente da CMVM, Carlos Tavares, também se acha moscado porque ainda há pouco tempo, em maio, aceitou a publicação de um prospecto onde o BES falava do aumento de capital, onde eram identificados muitos problemas, mas nada disto que agora veio a passar-se estava lá refletido. A real dimensão da exposição do Banco Espírito Santo às empresas do Grupo Espírito Santo não estava com a dimensão real. O Instituto de Seguros de Portugal também sai chamuscado daqui porque a Tranquilidade, que é uma empresa, uma grande companhia de seguros do país e que pertence ao Grupo Espírito Santo, agora não sabe muito bem que pese, onde é que está, quem é que é o dono, quem é que tem uma penhora sobre aquilo, que foi dada garantia do quê, quem é que de facto controla a Tranquilidade. Portanto, tudo isto é um mistério e todas as entidades de supervisão saem daqui chamuscadas. E o Governo também, porque tem a responsabilidade de garantir que o sistema financeiro não é abalado. E o sistema financeiro português foi evidentemente abalado. E há um banco enorme, gigante dentro do sistema financeiro português que foi abalado e quase ruiu na sexta-feira. Já para não falar da percepção que os contribuintes e que os depositantes têm para com o sistema financeiro, que mais uma vez parece ter aqui grandes responsabilidades no desequilíbrio económico que também vai acontecendo no país, à conta de operações mas mesmo muito especulativas. O sistema financeiro, enfim, eu não sei muito bem quanto tempo é que isto vai passar até as coisas acalmarem e surgirem responsáveis. Nós temos aquela sensação que Ricardo Salgado já foi apanhado. Mas convém não esquecer que Ricardo Salgado ele foi indiciado e arguido, mas é num processo que não tem nada a ver com isto. Tem a ver com a questão Monte Branco, que é uma questão de abuso de confiança, eventualmente fraude fiscal e por aí fora. Portanto, estamos a falar de uma indiciação de Ricardo Salgado num processo que não tem nada a ver com isto. Portanto, e até foi o próprio Ricardo Salgado que veio há algumas semanas admitir, provavelmente já sabendo muito daquilo que vai acontecer depois, admitir que havia, de facto, indícios de alguns crimes e de operações não legais no universo Espírito Santo. Foi o próprio Ricardo Salgado ainda antes de estar fora da instituição. Mas ele também disse que a culpa de tudo o que estava a acontecer não era só dele, era de muito mais gente. Era do mordomo. Mas há uma contaminação evidente à credibilidade do país, à credibilidade dos gestores. Aquilo que aconteceu, por exemplo, com a Portugal Telecom é uma contaminação evidente e terrível. Terrível. Os acionistas da PT foram de facto surpreendidos quando olharam e perceberam que a empresa perdeu 900 milhões de euros assim. 900 milhões de euros é uma fortuna. E, portanto, aquilo que tinha sido votado, que era uma fusão com a Oi, com um certo equilíbrio, esse equilíbrio desvaneceu-se e, portanto, há aqui uma contaminação de facto e recuperar isto está a ser difícil. Dr. Paulo, boa tarde. Na sua opinião, esta foi a solução melhor, por assim dizer, encontrada pelo Banco de Portugal? Eu penso que não. E além disso, nós nunca poderemos saber se esta foi efetivamente a solução. Porque, por um lado, aliás, é com alguma perplexidade que faço a dimensão de um problema destes. Vemos ali o Primeiro-Ministro com ar de praia, de t-shirt, a dizer que isso não é bem nada para ele anunciar. E, além disso, endossam esse anúncio para Carlos Costa. Acontece que Carlos Costa, Governador do Banco de Portugal, é justamente alguém em cuja palavra não se pode confiar muito, não no plano pessoal, obviamente, mas enquanto regulador, porque ainda há uma semana ele nos dizia que estava tudo bem, depois, passado 1 ou 2 dias, dizia que não estaria assim tão bem, mas havia uma almofada, e no fundo é um supervisor que tem andado distraído. Aliás, essa tradição crónica de um Banco de Portugal que deixa passar tudo, mas recordo que, além disso, é Carlos Costa que ao longo dos anos sempre atestou a idoneidade, sempre, de Ricardo Salgado, mesmo naquele momento, enfim, meio estranho, em que Ricardo Salgado teve a fazer uma nova declaração de IRS, uma retificação, porque se tinha esquecido de cerca de 9 milhões de euros na sua declaração. Ora, Carlos Costa, este governador e este Banco de Portugal, deveria à época ter percebido que quem se engana em 9 milhões de euros na declaração de IRS ou é muito distraído ou é um pouco malandro, e em qualquer das circunstâncias, se é distraído, malandro ou ambas, não serve para presidir a um banco e tomar conta das nossas poupanças. E por isso eu digo,
Carlos Costa é uma pessoa que não tem credibilidade para apresentar solução nenhuma. Por isso eu não me admiraria que daqui a 15 dias ou 3 semanas nos viessem apresentar uma outra qualquer solução, porque afinal já não era bem assim. Até porque subsistem imensas dúvidas, quer quanto ao passado, quer mesmo quanto à solução. Desde logo, quanto ao passado, não se entende como é que o banco andou a vender aos seus clientes inúmero papel comercial, nomeadamente empréstimos obrigacionistas, que agora, com uma leviandade absoluta, nos dizem que não vale nada. Isso não pode acontecer. Como é que agora se exige que os clientes tenham confiança no novo banco? Absolutamente. Ainda por cima, porque há dúvidas quanto ao passado, quanto ao papel comercial. A CMVM sempre atestou a validade desse papel comercial que as pessoas vão comprar. Aliás, verdadeiramente, o que o BES fez foi exatamente o que fez a Dona Branca, só que tinha o suporte da CMVM. Este BES e este papel comercial do GES são operações exatamente iguais às que fez a Dona Branca, só que aqui tiveram o carimbo, digamos, a sanção da CMVM. Quanto à solução propriamente dita, para passar um pouco diretamente ao presente, há muitas dúvidas que subsistem, desde logo há uma que, para mim, me deixa enormes perplexidades, que é: qual é a relação de dívida entre o novo banco e o banco velho? Porque se não há qualquer dívida do banco antigo ao novo banco, então quer dizer que o novo banco está completamente limpo, isento de ativos tóxicos, limpo de quaisquer tipo de responsabilidades. Então, se não tem quaisquer responsabilidades, por que motivo é que se colocam lá uma quantia gigantesca de 5 mil milhões de euros? Não faz qualquer sentido, porque se o banco novo está isento de passivos de todo o tipo, então podia perfeitamente garantir com os depósitos dos seus depositantes, passa a redundância, o seu funcionamento. E depois, se efetivamente não há dívida e se todo o mal fica no banco antigo, como o banco antigo terá poucas formas de recuperar dinheiro, eventualmente em Angola poderá ser possível, mas nas empresas do grupo que já estão com falências fraudulentas sucessivas não haverá nada a recuperar. É evidente que ficam mal os acionistas, em particular os pequenos acionistas, mas no fundo quem se deve ficar a rir de tudo isto é Ricardo Salgado, porque no fundo já não tem problemas com o banco novo, com o seu antigo BES, e nem sequer com o banco velho tem problemas, porque eventualmente a capacidade de recuperar capitais é quase nula e ele entretanto abriu um conjunto de falências fraudulentas, ele e a sua família. E a questão como é que se explica que quase um ano depois, portanto, o Banco de Portugal terá descoberto algumas fraudes em setembro do ano passado, mas só em agosto deste ano é que decidiu intervir no BES. Como é que se explica isto? Aí não tem qualquer desculpa. Não há qualquer desculpa que o papel comercial tenha sido colocado no mercado sem ter uma contrapartida de investimento, porque eu gostava de frisar aqui um aspecto. Quando há colocação de papel comercial, um empréstimo obrigacionista, quer dizer que quem compra os títulos paga em dinheiro, portanto esse dinheiro existe, e depois a entidade beneficiária tem que fazer um qualquer investimento, fazer uma refinaria, um novo mercado, seja o que for. Ou seja, no momento em que o papel comercial é adquirido, ele tem que ter um ativo como contrapartida. E como é que isto passou na CMVM? E além disso, como é que também a Justiça permitiu que um conjunto de personalidades, nomeadamente ligadas ao regime angolano, tenham andado a comprar bens em Portugal, apartamentos, quintas, imobiliário, etc. E também em Angola. Eu recordo só que em Angola, o BES Angola emprestou à irmã de Eduardo dos Santos para desenvolver um projeto imobiliário em colaboração com o construtor José Guilherme, tão ligado a Ricardo Salgado, cerca de 800 milhões de dólares. Então como é que... E por aí fora, aliás, falava-se, sempre se falou, nos últimos anos em Luanda, de algo como vários milhares de milhões de dólares, cerca de 5,7, de empréstimos sem garantias a pessoas do regime angolano. Isso levou a uma dívida de 3 mil milhões, como já foi aliás referido, entre o BES Angola e o BES Portugal, quando, recordo, se dizia que estava a vir capital de Angola para Portugal. Não estava a vir capital nenhum, ou seja, muitos dos chamados investimentos que os angolanos fizeram em Portugal foi com o dinheiro que o BES Portugal lhes emprestou como contrapartida desta compensação com o BES Angola, que depois eventualmente virá a ser pago com um aval
que nem se sabe se é legal ou não, do Estado angolano, porque o Orçamento do Estado angolano não permite aval da dimensão daquele que Eduardo Santos terá assinado. E, portanto, veja, toda esta confusão, há 3 mil milhões de dívida do BES Angola ao BES Portugal que serviram para os angolanos andarem a comprar capital, bens em Portugal, nomeadamente imobiliário, que agora irão eventualmente ser pagos com dinheiro do povo angolano. Isto tem um nome, chama-se lavagem de dinheiro. E agora eu pergunto-me, o Governador do Banco de Portugal não se apercebeu disto? A CMVM e o seu Presidente Carlos Tavares não se aperceberam disto? O Ministério Público não detectou que em Portugal andaram a ser comprados apartamentos a 3, 4 mil milhões de euros? É precisamente dessa credibilidade que queremos falar já de seguida, Dr. Paulo Moraes. Agradeço o seu contributo. Armando, a questão levantada pelo Dr. Paulo Moraes é pertinente? As duas questões são muito pertinentes. De facto, esta Angola Connection, portanto, o BES emprestou 3 mil milhões ao BES Angola e há um capital de cerca de 700 milhões, portanto, que é a exposição direta. Mas o BES Angola emprestou cerca de 4,2 mil milhões de euros angolanos. Portanto, imagine que se cada pessoa ficasse com 1 milhão, e 1 milhão já é um milionário, dá para fazer uma cidade de milionários com 4 mil pessoas. Era uma coisa fabulosa. E, de facto, tem toda a razão. Isto, no fundo, o dinheiro não vinha de lá, o dinheiro estava cá e foi investido. Esse boom, grande parte Cria-se uma percepção totalmente falsa. Uma percepção completamente falsa. E também em relação ao papel comercial. De facto, o papel comercial foi... as pessoas, quando foram ao BES, estavam a comprar papel comercial do Grupo Espírito Santo. Mas, tal como já aqui vimos, tinham o aval e as garantias, por assim dizer, do Banco de Portugal, da CMVM. Como é que fica agora a credibilidade destas instituições? Exatamente. Essas pessoas têm razões para... As compraram aos balcões de BES, estes produtos, têm razões mesmo para meter processos junto ao novo banco, porque elas eram clientes do que agora é o novo banco, não é dos ativos tóxicos. Isto levanta aqui questões jurídicas e questões morais relevantes, porque, de facto, houve muita gente enganada neste processo. Achas que por isso no futuro alguém vai ser chamado à justiça? Oxalá, quer dizer, o que faltava é que há uma carteira de uma dimensão de pelo menos 5 mil milhões e ninguém vai preso, ninguém responde para a justiça. E recorde-se que Ricardo Salgado ainda não respondeu sobre este processo. E eu também partilho do temor da família Espírito Santo com este processo poder entrar em falência. Voltar ao novo banco? Não é disso. Tem que responder porque foi o risco sistémico dos ativos da família Espírito Santo, os créditos da Rio Forte, da ESI e da Espírito Santo Financial Group, que criaram este problema. Mais Angola, que também foram os administradores que emprestaram o dinheiro a Angola e que fizeram esta operação. Houve aqui várias variáveis. Espero também que a família Espírito Santo, não com falsas fraudulentas, se livre de pagar esta conta. Isso seria muito mau, até porque a família sempre teve ativos no Brasil que nunca trouxe para cá. Portanto, em 75, quando foram para o Brasil, levaram uma fortuna e nunca a transferiram para cá. É um grande novelo.